Mostra Geração é, por excelência, um formador de plateias. A gente quer ampliar cada vez mais a sensibilidade das pessoas para o cinema. A gente quer fazer, por exemplo, formar plateias que venham a gostar muito de cinema. E isso tem que incluir todo mundo. O IBC sempre frequentou a Mostra Geração. E a gente sempre deu prioridade aos filmes com dublagem ao vivo por conta da deficiência visual, que eles não teriam como acompanhar legendas. E aí a gente está apresentando esse filme com audiodescrição para os nossos alunos. Barco grande e ancorado, em um barquinho infortunado, Zezé, Cotinha e as crianças vêm em direção ao cais, onde um homem de cabelos longos os aguarda segurando Bora, o cajado. criançada, bora! É a primeira vez que eu vou ver uma sessão assim para pessoas deficientes visuais. Eu já sou quase deficiente visual porque eu sou míope desde os 6 anos de idade, com uma miopia muito grande. Então eu tenho uma ideia do que é a dificuldade de enxergar, entendeu? Mas eu estou muito feliz. Eu fiz questão de vir aqui para assistir, acompanhar e ver como que é a reação, porque com certeza é uma reação muito diferente dos outros. A Mostra Geração do Festival do Rio tem um prazer enorme de ter hoje com a gente para uma conversa, uma pessoa que dispensa, eu sei que dispensa totalmente apresentações, né? Todo mundo que gosta de cinema, todo mundo que gosta do bom cinema, com vocês, o Jorge Furtado. Bom, obrigado por terem vindo, prazer estar aqui. Eu aceitei esse convite porque eu gosto de vez em quando de parar para pensar sobre o que a gente está fazendo. Eu aprendo muito falando sobre o que a gente está fazendo, sobre o que eu estou fazendo. Eu preciso disso de vez em quando, assim, porque a gente entra num ritmo de trabalho sempre, quando tu vê, tu não sabe mais por que tu está fazendo as coisas, né? Então, de vez em quando, parar e pensar do zero, voltar. Eu gosto muito de ir à escola com criança, falar sobre cinema e para pensar o que a gente está fazendo. O cinema é um negócio praticamente imbatível, né? Porque ele junta todas as formas de expressão, todas que existem, da literatura, do teatro, da dança, da música, da fotografia, tudo, até da arquitetura. Ele não precisa de nenhuma pré-condição. Ninguém precisa saber nada para entender um filme. Ao contrário de um texto escrito que tu tem que saber ler, ao contrário de algumas coisas que tu tem que saber música para ler música, ou mesmo nas artes plásticas, tu precisa mais ou menos entender. Pode ter uma revelação, uma pintura, enfim, mas entendendo a ordem das coisas nas artes plásticas, tu usufrui melhor, tu usa melhor. O cinema não, o cinema tu entra num filme, pega um aborígene australiano que nunca entrou numa sala de cinema, bota ele numa sala, e ele vê aquilo e imediatamente vai se interessar, vai entender, né? Porque o cinema ele reproduz, teoricamente, a vida real. Aquilo ali nós estamos vendo como a vida, né? Parece a vida. Você tinha falado assim, que não vê muita diferença entre a ficção e o documentário. Eu queria que você explorasse um pouquinho mais isso para Tá, eu até... a questão, pois é, eu sempre fiz misturas das duas coisas. Eu comecei fazendo televisão na TVE, em 82, lá no Rio Grande do Sul, num programa chamado Kizumba, que era uma mistura de documentário e ficção. E eu acho o seguinte, eu levei muitos anos para entender o que era um documentário. E quando eu descobri o que era, eu descobri que muita gente já sabia disso, ninguém tinha me contado. O problema de ser autodidata é isso, tu perde um tempo horroroso. Mas documentário é aquele filme que o diretor diz que é um documentário. Aí queria saber como é que você chegou a essa questão da duração do Ilha das Flores. É uma curiosidade que surgiu na época. Não, ele foi pensado todo o tempo como um curta. E foi pensado como um curta daquele tamanho, porque a primeira coisa que eu fiz foi o texto. Mas não teve um caso que no Te Matou um Cara, o nome da Débora Seca era
Fátima. Mas esse era um outro motivo. Aconteceu o seguinte, eu comecei o filme que ela chamava Fátima, né? E todo mundo chamava de Fátima, eu lá chamava de Fatinha e tal. Aí um dia o Zé Brito chegou, tem uma música pro teu filme. E eu disse, como é que é a música, Zé? Ele disse, eu queria ter um lança-chamas. Você está aprovado! Primeiro verso do rock and roll, eu queria ter um lança-chamas. Aí, só que o nome da música era Soraya. Soraya queimada, toda música feita. Eu disse, cara, isso é feita pro filme, que é a história do cara que está morrendo de ciúme da mulher, quer matar a mulher. E meio na comédia, assim, porque o filme era comédia. E aí era Soraya queimada, né, a música. E eu disse, cara, eu preciso mudar o nome dela pra Soraya. Só que eu tinha começado a filmar. Eu tinha filmado várias coisas já, né? Aí eu fiz o seguinte, eu filmei a boca dos atores dizendo Soraya e apliquei. Recortei a boca do Lázaro, do Ailton, de todo mundo. Com ela dizendo Soraya, onde estava a Fátima, eu encaixei só a boca da Soraya. No DVD tem o make-off antes e depois, Soraya e o Fátima. Pô, hoje ficou mole fazer isso, né? Claro, tinha muita gente, eu tinha começado a filmar assim há uma semana só, era o filme todo, era só 4, 5 cenas, né? Mas valeu a pena.